Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora, 7 horas e 21 minutos. E agora começa a nossa resenha com a participação do jornalista Ricardo Marques, que está aqui com a gente para trazer os comentários, né, as informações de bastidor. E aí, Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Satisfação, mais uma vez, estar aqui no Tá Na Hora Maranhão, que é uma das referências do jornalismo no estado. Pronto, beleza. Deixa eu mandar um alô para quem está comigo aqui no Instagram, @Olavo Sampaio, é o Thiago Wellington Sardinha. Ele está aqui, manda um alô para Thiago. Ô Thiago, obrigado pela audiência. Thiago Wellington Sardinha, está aqui no meu Instagram, @Olavo Sampaio. Tem também o Zequinha Bassi, ele está acompanhando, deu boa noite para ti também, amigo. É Edilane Santos acompanhando aqui o nosso Tá Na Hora. O Ed Manoleto, falei aqui, mas ele também está no Instagram. O Antônio de Paula, a Suzy Jéssica. Ô Suzy, brigadão, acompanhando Tá Na Hora Maranhão aqui no Residencial Paraíso. Alô, Residencial Paraíso. Suzy Jéssica, obrigado. Neuze Reis, começou o melhor programa, estamos ligados. Eita, meu Deus, assim a gente fica feliz demais. O melhor programa, ela que disse, hein? Obrigado aí, a Neuze Reis. De coração, muito obrigado por essa audiência, esse carinho todo aqui com o nosso trabalho. Vamos embora para o primeiro assunto. Ricardo, aconteceu a tão esperada reunião do governador Carlos Brandão com presidentes e lideranças de 12 partidos políticos. O que foi decidido ali? Estava dentro do esperado ou nós temos novidades, Ricardo? Olavo, estava dentro do esperado, né? O governador já havia até meio que antecipado, né, o que ele ia expor durante a reunião, que é a confirmação de que ele vai ficar até o final do mandato, né? Ele vai Zé Reinaldiar, como eu sempre falo, né? E que tem um nome colocado para a disputa, o pré-candidato é o Orleans. E ele vai trabalhar, pedir o apoio e empenho. Primeiro perguntou se os 12 partidos que compõem a base do governo se estão de acordo, né? Quis ouvir o que eles acham e tal. E foi muito satisfatório. Todos concordaram, disseram estar fechado com a pré-candidatura do Orleans. E já era esperado, né? Aquilo que a gente fala. O Brandão, ele vem trabalhando essa coisa da sucessão há tempos, né? Recentemente, aí, coisa de 15, 20 dias, ele chegou a fazer um gesto para o Camarão a pedido do Edinho Silva, presidente nacional do PT, né? O Edinho Silva disse, governador, faça um gesto com o Camarão, vê se dá para entender, para vocês se entenderem. E ele propôs a renúncia dele, governador, e do vice. Mas o Camarão não topou, disse que não renuncia e que não quer saber de renúncia e tal. Ele, bom, se é assim, comunicou para o Edinho, conversei, ele disse que não tem papo, não há mais confiança, até uma declaração do próprio governador à revista Veja, né? Ele diz que fica porque não existe mais a relação de confiança e vai ficar até o final do mandato. E aí foi uma reunião importante, eu contava 10 partidos, né? Minha conta estava errada, são 12, né? 12, né? 12 partidos. E é aquilo que eu falo, Olavo, uma eleição no Maranhão é eleição muito difícil, né? Nós somos um estado de territorialidade amazônica, né? Nós cabem, eu costumo sempre dar esse dado para o nosso telespectador, ouvinte, internauta, ter a noção do tamanho do Maranhão. Dentro do Maranhão cabem 11 estados de Alagoas, né? Ainda fica uma parte sobrando, né? Quer dizer, é muita terra, muita pobreza, né? Para você chegar nesses 217, nos rincões. É preciso muita estrutura, é preciso muito trabalho. E o governo hoje, você não pode dizer que é um governo que não trabalha, que está em todos os quadrantes do estado. Onde você chegar, tem ação do governo, tem obra ou tem ação do governo. Onde você chegar, você pode dizer o que quiser do governo Brandão, mas não diga que não trabalha, porque não é verdade. O governo trabalha e os números estão aí. A gente está aguardando a chegada de março, quando será divulgado o índice oficial do PIB
nacional. E a expectativa é que o PIB do Maranhão tenha um crescimento histórico, maior crescimento do Nordeste, acima da média nacional, né? Quantas vezes a gente deu essa notícia? Eu não lembro. A notícia de indicador social, que fazendo ranking do Brasil, o Maranhão sempre foi rabada, né? Sinal de que o governo está trabalhando. Você pode não gostar do governo, é natural, mas que o governo está trabalhando, está. E tem um pré-candidato que está fazendo a parte dele. Se a gente voltar no tempo aqui, 1 ano, 8, 10 meses, ninguém sabia nem quem era o Orleans. E o Orleans botou o pé no chão, está correndo aí o Maranhão, já está muito conhecido, já está um candidato competitivo. Então o Brandão tem uma estrutura e uma estratégia para as eleições, né? E dentro dessa estratégia surgem esses nomes, né, que a gente já vem falando aqui, e as novidades, né? Entre as novidades está o convite feito à deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia, para que ela retorne ao PT, né, Olavo? Isso é o próximo assunto ou já é esse agora? A gente vai falar já. Então vai. Vai porque... que eu tô hoje eu tô com a língua solta. Eita, Ricardo, vai até atropelando aqui os assuntos. Calma que ainda tem tempo de resenha, o homem tá afobado. Aliás, vamos embora logo falar, porque bateram o martelo quanto ao cargo de governador, né? Mas quanto às vagas de senador e o de vice, o que foi decidido? O que ficou decidido aí, Ricardo? Olavo, o governador Carlos Brandão, ele disse na reunião para os 12 presidentes de partidos que lá estavam, mais alguns secretários, estava lá o presidente da FAMEM, estava a presidente da Assembleia, e a nossa colega jornalista Carla Lima, do Grupo Mirante, que é muito bem informada e séria, ela disse que o governador falou textualmente: pessoal, a gente precisa trabalhar aqui a nossa chapa. Nós temos o Orleans colocado como pré-candidato ao governo e temos o senador Everton, que foi um pedido do presidente Lula feito lá atrás e que não é mais segredo. A gente já vinha comentando aqui, colegas da imprensa também já falavam, né, que o Lula tinha conversado com o Brandão. Não foi essa última conversa que eles tiveram, não. Foi muito antes. Ele disse: olha, eu tenho uma dívida lá no Maranhão com o senador Everton, é o meu candidato ao Senado, eu quero ele na chapa, quero que você se empenhe e tal. E a partir daquele momento, o Everton passou a integrar as ações ali, as andanças do governo, inclusive com a manifestação primeira da deputada Iracema Vale, né? Deputada Iracema Vale, que recebeu esse convite para retornar ao PT, convite feito pela direção nacional, não foi a turma daqui como eu estava pensando. A turma daqui, a turma que sacaneou com a Iracema lá atrás, em 2022, ela foi prefeita reeleita de Urbano Santos pelo PT e os caras rifaram a candidatura dela de deputada. Ela foi para o PSB, a pedido do governador Carlos Brandão, foi eleita a mais votada. Agora, o diretório, o Edinho Silva, mandou a carta para ela, a carta convite, para que ela retorne ao PT e se credencie como candidata ao Senado. Mas a Iracema é aquela política pacificadora, né? Pé no chão, é muito ponderada. E ela deu uma entrevista, Olavo, uma exclusiva, ao nosso colega jornalista, o Domingos Costa. Vamos ver o que a Iracema falou. Eu fico muito feliz que meu nome tenha sido lembrado, né, numa reunião tão importante com o governador, mas a gente se coloca à disposição do grupo. Eu sou grupo, estou à disposição do grupo e a gente aqui esperando os movimentos, esperando as coisas acontecerem, todo o tempo sob a liderança do nosso governador Carlos Brandão. Eu sempre votei no presidente Lula, né? A gente recebeu um convite com muita alegria, porém a nossa decisão, até porque nem é o momento de decisão agora, né? A gente tem que esperar uma janela partidária.
né, que vai se abrir só mais para frente. E a gente vai decidir no momento que for melhor para o grupo político do qual a gente faz parte, sobre a liderança do nosso governador Carlos Brandão. É isso, é um cenário que começa, pelo menos, a gente está falando aqui em relação a uma eventual chapa liderada pelo Orleans. Porque você está falando só do Orleans, estamos falando dessa reunião do governador com os 12 partidos que integram a base do governo. Isso não quer dizer que vai ter só o Orleans, que vai ter só a Iracema, não. Mesmo a chapa não tem nada definido, porque tem muitos nomes bons e competitivos. Além do Everton, além da Iracema que não disse se vai ou não. Sim ou não, né? Ela não disse que retorna para o PT, não disse que topa a parada de sair para o Senado, ela se colocou à disposição. Ela diz, eu sou do grupo. Que o grupo decidir, o grupo tem um líder, que é o governador. Que o grupo decidir, eu estou dentro, né? Agora, além do Everton, além da Iracema, a gente tem outros nomes se articulando. Tem o André Fufuca, que é deputado federal licenciado, está ministro dos esportes e está se articulando muito bem. Tem aquele problema de... não é bem digerido pela parte da esquerda, que eu sempre falo aqui, por conta do histórico dele com o centrão, com a direita, mas é um nome muito competitivo. E a gente não pode deixar de fora a Elisiane Gama, né? A Elisiane Gama não esteve na reunião porque a reunião ela é restrita, ou foi, aos presidentes de partidos, né? Os presidentes dos partidos. Ela não é presidente do partido, embora ela seja do Diretório Nacional do PSD, de dado, cujo presidente no Maranhão é o Eduardo Braga. Daqui a pouco a gente vai falar do PSD, numa outra pauta, porque o PSD está aí se articulando para ter um candidato próprio à presidência da República. Isso complica muito a vida da Elisiane Gama, né? A Elisiane está tentando se acomodar ali e não está conseguindo. Tem a Rosiana, que quando eu falo muita gente não gosta, mas a Rosiana está em tratamento, esquece a Rosiana. Não sou eu que crio as notícias, não sou eu que invento as pautas, são os políticos, né, que se movimentam nesse sentido, e o nome da Rosiana, ele é colocado como uma alternativa para o Senado, né? E podendo a própria Iracema, indo para o PT, compor ali na condição de vice. Mas isso tudo ainda é mera especulação, a gente precisa dar tempo ao tempo. E o tempo aí, ele vai se arrastar até as convenções. Nas convenções é que serão definidos os caminhos de cada um. É isso, e tem outros candidatos, a gente vai comentando à medida que eles vão se movimentando e gerando assunto para ser discutido, né? Que a gente já falou aqui. O Laésio Bonfim, assim que ele se movimenta, a gente fala dessa movimentação também no sentido de candidatura ao governo do estado, pré-candidatura, que a gente já falou, inclusive, que foi um dos únicos que já bateu o martelo e cravou. É pré-candidato e não faça chuva ou sol, enfim. E também do Felipe Camarão, né, do vice-governador, no movimento também nesse sentido de pré-candidatura ao governo do estado. E ontem, inclusive, do Roberto Rocha, com essa intenção de talvez tentar disputar uma vaga no Senado Federal, que também o Ricardo comentou à medida que os nomes foram levantados, foram colocados nesse levantamento, o primeiro, que foi realizado pela Econométrica, se eu não me engano, não é, Ricardo? Econométrica, e assim, o Roberto Rocha, que você falou agora, é um nome fortíssimo. Pela direita, hoje é o nome mais em evidência na corrida para o Senado. Eu tenho dito aqui nessa bancada, e lá no expediente final, que a direita pode fazer um senador se a esquerda não se organizar. Me parece que a esquerda começa a se organizar, né? Você falou na candidatura do Laésio Bonfim, o Laésio tem o Partido Novo, é independente, o Laésio é um independente, o Laésio,
Dos candidatos que aí estão, dos pré-candidatos que aí estão, o Laércio é o único que não depende de nada, não depende de ninguém. Ele não depende do governador permanecer no cargo, ele não depende do prefeito, por exemplo, o Braide precisa sair do cargo para ser candidato. O Laércio não depende de ninguém. Ele tem o partido dele, Partido Novo, vem trabalhando a pré-candidatura já há um bom tempo e estão surgindo nomes para o Senado, né? A deputada Mical Damasceno, por exemplo, tem se articulado muito e pode surgir aí como uma candidatura. Agora a gente está no campo da pré-candidatura, mas ela pode surgir como uma candidatura extremamente competitiva. É isso. Deixa eu mandar um abraço para antes dessa próxima pauta. Debson Nélio, muito obrigado, colega de imprensa, acompanha nosso programa sempre que pode. Muito obrigado pela audiência e pelo prestígio aí. Bom saber que você está aí acompanhando sempre que pode. O nosso Tá Na Hora. Muito, muito obrigado. Mandar também um alô para Luciano Gomes Garcês, na Cidade Verde, lá no Cidade Verde. Parabéns, com informação, com precisão e eficácia, escreveu. Deus de bênção, amém. Luciano, obrigado. Luciano Garcês, obrigado pela audiência e pela preferência aqui na Difusora. Bom, no Tribunal de Justiça do Maranhão teve embate entre desembargadores durante a discussão do contrato firmado com o Banco de Brasília. O que houve, Ricardo? Explica pra gente. Olavo, o negócio está tão esculhambado, né? A gente tem acompanhado esse caso do Banco Master, que está aí uma vergonha para o Supremo Tribunal Federal, né? Um monte de ministro lá com interesses ligados ao banco. O Dias Toffoli sendo relator de um caso que ele já era para ter se dado por impedido. Aí vem o Lewandowski, que mesmo ministro da Segurança Pública do governo federal, mantinha um contrato de milhões com esse tal desse Banco Master. E hoje nós tivemos um arranca-rabo na sessão plena do Tribunal de Justiça do Maranhão por conta de um contrato firmado entre o Tribunal de Justiça do Maranhão e o BRB. O que é o BRB? O BRB é um banco que hoje está aí no meio, é um dos pivôs, digamos assim, desse caso do Banco Master, né? O BRB, para vocês terem uma ideia, ele 72%, 71,92%, mas 72% ele pertence, o capital dele, do BRB, pertence ao governo do Distrito Federal, tá? O governo do Distrito Federal é o acionista controlador do BRB, ponto. Se não fosse esse escândalo do Banco Master, o BRB estava bacana, não estaria fedendo como está fedendo hoje. E hoje, no pleno do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, a sessão plenária, teve um arranca-rabo aí dos senadores. Vamos ver um trecho. Desembargador Paulo sabe disso, desembargador Joaquim, desembargador Jamil. Eu queria, se Vossa Excelência me permite... Deixa eu terminar, desembargador Paulo. Vossa Excelência menciona o meu nome? Não, eu menciono porque Vossa Excelência é presidente. Já foi presidente. Eu vejo assim, se Vossa Excelência me permite, com todo respeito, mas devido a essa convocação do tribunal para participar disso agora, que a decisão dessa migração ela foi de Vossa Excelência exclusiva. Vossa Excelência não submeteu ao colegiado. Não é convocação, é um convite, Excelência. Estou convidando vocês a participar. Mas eu não me sinto responsável por essa decisão. Não, aí Vossa Excelência fica à vontade. É um convite. Essa decisão ela foi exclusiva de Vossa Excelência. Excelência, eu falei... Uma decisão Desembargador Paulo Belo, sim. Não é gravíssima, não. Nós vamos dividir responsabilidade. Não foi isso. Vossa Excelência, pode voltar aí o que eu falei. Convido Vossas Excelências a participar. Eu estou convidando, eu não estou convocando. Estou convidando Vossas Excelências a participar. Eu estou fora, já aviso Vossa Excelência que eu estou fora. Tudo bem. O convite, mas estou fora. Agradeço a Vossa Excelência pela comunicação antecipada, né? Eu vou dar um número para Vossa Excelência, só um número, né?
Esse quiprocó aí entre os desembargadores, o Paulo Welten, que é ex-presidente, e o atual presidente, que é o Froz Sobrinho, né? Tudo por conta de um contrato do Tribunal de Justiça com o BRB. O dinheiro da Justiça do Maranhão era no Banco do Brasil. Mudou, fez um novo contrato com o BRB, que é esse banco lá de Brasília, que está aí no meio da lama aí do Banco Master. Se o banco do BRB não tivesse fedendo aí nesse negócio do Banco Master, não se estaria falando que o Tribunal de Justiça tinha migrado o dinheiro dele do Banco do Brasil para o BRB, né? Agora fica a pergunta, né? E o Tribunal de Justiça deve essa explicação ao povo, até como medida de transparência. O que levou o tribunal a migrar, a tirar do Banco do Brasil e levar para o BRB? O que foi? Quais as razões? Quais os interesses? Foi vantajoso para os cofres do judiciário? O judiciário passou a pagar uma taxa menor por esse dinheiro que sai do Banco do Brasil e vai para o Banco BRB? Tudo isso precisa ser explicado. E tudo isso se resume numa palavrinha que o ministro Flávio Dino, eu disse isso agora há pouco lá no expediente final, o ministro Flávio Dino bate numa palavrinha que mexe demais com os nervos do Congresso Nacional. Transparência. Os poderes, os entes públicos, todos eles, judiciário, executivo, legislativo, municipal, estadual, federal, seja lá o que for, meu irmão, é dinheiro público, tem que ter transparência. O judiciário do Maranhão, que já não tem essa imagem toda, já não é uma Brastemp, precisa dar essa explicação. É um poder muito caro para os cofres de um Estado pobre, que tem uma imagem muito ruim e precisa se explicar as razões, as motivações desse caso aí do BRB, porque, olha, tá fedendo. A gente vai acompanhando aí, você viu ali que o ex-presidente, né, não ficou muito confortável ali, logo negou o convite, enfim, vamos acompanhar esse caso todo. E a gente já encerra a edição de hoje. Tá na hora, Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 da noite. Beijo grande, beijo na família. A gente encontra amanhã. Tchau, tchau.